Deus, bom dia. Hoje é o dia 23/6/2022. Bem-vindos, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo. Hoje é, como eu disse, dia 23/6/2022 e é quinta-feira. E são 9 horas, mais ou menos. Aleluia. O título da mensagem é O Inimigo é Mentiroso. E o hino é o 72. Então vamos ler o hino. Glória ao Senhor, aleluia. O 72 diz o seguinte: essa alegria que eu tenho não foi o mundo que a deu. Este corpo que eu tenho não foi o mundo que o deu. Foi o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que o criaram através do meu pai e da minha mãe. E eram duas células e vieram a ser milhões de células, com cabeça, tronco e membros, nariz, olhos e todos os órgãos. Aleluia! Glória ao Senhor! Com sangue, com água, com tudo isso. E o Senhor Jesus Cristo morreu em meu lugar e deu todo o seu sangue, toda a sua água. Vou repetir, esta alegria que eu tenho não foi o mundo que a deu. Esta alegria que eu tenho não foi o mundo que a deu. Glória ao Senhor, aleluia, o Senhor é bom e glorioso. Essa alegria que eu tenho não foi o mundo que a deu. O mundo e as trevas não me deram. O mundo e as trevas não podem tirar, porque o meu Pai está sentado eternamente no seu trono e ninguém sobe acima do seu trono. E à direita está o Senhor Jesus Cristo intercedendo por mim. E o Espírito Santo está dentro de mim. É a primeira parte da herança que eu já recebi. Esta paz que eu tenho não foi o mundo que deu. Este amor que eu tenho não foi o mundo que deu. Este poder que eu tenho, esta saúde que eu tenho, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que me deram. Aleluia! Este Jesus que eu tenho não foi o mundo que o deu. Ninguém me pode tirar, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior em todos os sentidos. Aleluia, glória ao Senhor. Eu vou ler a palavra de Deus, que diz o seguinte. Aleluia. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. Amém. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, amém, com toda a Igreja de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Está em 2 Coríntios 13, 12 a 14. E diz a palavra do Senhor: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, como naquela mesma hora, aliás, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Mateus 10, 19 a 20. Obrigado, Pai Celestial. Peço que faças que o teu Santo Espírito fale em mim para fazer esta gravação. No nome do Senhor Jesus Cristo e pelo teu amor. Aleluia, glória ao Senhor. A palavra do Senhor diz, através do profeta Isaías: ó, se fendesses os céus e descesses
e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas para fazer notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações estremecem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espera em ti, Pai. Aleluia. A tua igreja espera em ti. O Isaías, o profeta Isaías diz: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos nos teus caminhos. Está em Isaías 64, 1 a 5. A palavra do Senhor diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, Pai Celestial, que desperte e te detenhas. Vou repetir, e já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Como eu disse há bocadinho, Deus nos faz dentro do ventre da mãe, usando o pai e a mãe. Glória ao Senhor. Está em Isaías 104, 6 a 8. Glória ao Senhor, aleluia. A palavra do Senhor diz: então, tendo despedido a multidão, refere-se ao Senhor Jesus Cristo, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, que o Senhor usa os filhos do reino para pregarem o Evangelho. E o joio são os filhos do maligno, tentam semear o mal. E o Senhor ainda diz: o inimigo que o semeou, quem é? É o diabo. O sangue de Jesus o venceu na cruz. É mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. E, e veio para roubar, matar e destruir. Vou repetir: o inimigo que o semeou é o diabo, semeou o joio. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor continua a dizer: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, no fim do mundo. E o Senhor continua a dizer: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Isso é o joio.
e os que cometem iniquidade retire. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, porque ele já ressuscitou, já morreu por nós, já ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Glória ao Senhor. Então vou repetir. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Mateus 13, 36 a 41. E o Senhor continua a dizer: e lançá-los-ão aonde? Na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, o nosso Pai celestial. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 42 a 43. Glória ao Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor diz: respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Este era aquele homem que tinha recebido só um talento e que escondeu o talento e não fez nada para Deus. Ora, o que Deus nos deu, os dons e tudo o que Ele nos dá, todas as ferramentas, como os computadores e tudo o resto, é para servirmos a Deus. Tudo será para a sua glória. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito, em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorar a Deus é servi-lo com tudo o que nós temos, com o nosso espírito, alma e corpo. Amém. Então, o Senhor continua a dizer: devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E os banqueiros são as pessoas que ouvem o Evangelho e que se vêm a salvar. Então, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, o Senhor vai voltar novamente. Quando eu viesse, receberia o meu dinheiro com juros, ou seja, com muito mais almas. E o Senhor está formando a sua igreja. Eu creio que quando aqueles que Ele predestinou para pertencerem à igreja, o Senhor Jesus virá quando eles estiverem todos entrados na igreja. Então a palavra do Senhor diz: tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque os 10 talentos, as pessoas que receberam Jesus como Salvador, porque qualquer que tiver será dado e trai abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Foi o que aconteceu com aquele homem que recebeu o dinheiro do Senhor e não fez nada, escondeu. Então a palavra do Senhor continua a dizer: lançai, pois, o servo inútil aonde? Nas trevas exteriores do reino de Deus. Porque no céu é Deus que é a luz, não entra pecado, não entra corrupção. Entram só aqueles que receberam Jesus e viveram em santificação e servindo o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vou repetir. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros,
como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Isso será depois já na terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele virá para arrebatar a igreja e depois estará cerca de 7 anos no céu e depois voltará com aqueles que têm corpos incorruptíveis como o dele, como o do Senhor Jesus Cristo, e que já não morre. Aleluia! Está em Mateus 25, 26 a 32. E a palavra do Senhor diz: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou da verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Continuando a palavra do Senhor. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Uns de Deus e separados de Deus, tudo será tormento eterno. A paz e a santidade, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança só se encontram no reino de Deus. Então receba Jesus. Diga-lhe, Jesus, eu te recebo como Salvador. Perdoa os meus pecados. E fazendo isso, a pessoa que recebe Jesus, como ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e irei convosco e vós comigo. Então seremos como varas na videira e estaremos ligados com Jesus para servir eternamente. Aleluia! E a palavra do Senhor está em Mateus 25, 41, 46. Vamos ler mais um bocadinho a palavra de Deus. Veio o filho do homem comendo e bebendo e diz: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O Senhor veio para salvar, aleluia, todos aqueles, diz a palavra do Senhor em São Marcos. Vinde a mim vós todos que estáis não, em São Mateus 11, 20 a 30. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Glória ao Senhor, aleluia. Então, continuando a palavra do Senhor. Então começou ele a lançar em rosto às cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios. O, o não se haver arrependido. E João pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E essa mensagem continua a ser a mesma. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Recebei Jesus, o único Rei verdadeiro, o único Messias verdadeiro. E o Senhor continua a dizer, a palavra de Deus diz:
Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Glória ao Senhor. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Está em Mateus 11, 19 a 23. Glória ao Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor continua a dizer: assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Se a pessoa nasceu de novo, como eu disse há bocadinho acerca daquele que escondeu o dinheiro, nós temos que trabalhar, temos que ganhar almas. Aleluia. E a palavra do Senhor continua a dizer: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ajuda-nos, Pai, a fazer a tua vontade. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos maravilhas. Pois, mas não eram nascidos de novo, não receberam Jesus, ou se o receberam, não o serviram, esconderam os dons. Está em Mateus 7, 17 a 22. A palavra do Senhor diz ainda: então não lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor diz que nós devemos viver em amor, em justiça, e dizendo palavras que edificam, etc. Devemos ser santos como Deus é santo. Devemos chegar-nos para Ele e Ele chegará para nós. Não é simplesmente pregar a palavra, pregar a letra. Tem que ser o Espírito Santo a guiar-nos e a revelar-nos. Aleluia. Todo aquele, diz a palavra, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Porquê? Porque estava edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, aleluia. E a palavra do Senhor diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou, e o homem ou a mulher, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu. Caiu porque estava edificada sobre a areia, sobre as ideias dos homens e não sobre a palavra de Deus. Só Jesus cumpriu mais de 300 profecias, porque o Espírito Santo inspirou os homens santos a Deus para falarem inspirados por Ele. Aleluia. E aconteceu, dizendo a palavra de Deus, que concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Está em Mateus 7, 23 a 28. A palavra do Senhor diz, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um
que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, que era no tempo da escravatura, naquele tempo antes de Jesus vir. Vou repetir. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo movido de íntima, simboliza Deus, né? Senhor daquele servo movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E assim, eu, né, sua família, foram vendidos. Perdão. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia muito menos do que o seu senhor lhe tinha perdoado. Diz que devia 100 dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Mateus 18, 24 a 28. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. O seu senhor tinha sido generoso para com ele, e ele deveria ser generoso para com o seu servo, que lhe devia 100 dinheiros. Nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor então diz: Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Não tem lógica nenhuma. Se o homem não ia trabalhar, não ia receber, como é que pagava a dívida? Mas os ímpios são assim, são insensatos, são loucos, são como o diabo, que vieram para roubar, matar e destruir, são mentirosos, etc. Não se pode confiar nessas pessoas. Aliás, só podemos confiar em Deus e na Sua palavra. Então, repetindo, ele não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Pai, declara a ti tudo o que está a passar neste planeta. Aleluia, tu estás a tratar de tudo, Pai. O São Pedro diz: lançai sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Continuando a palavra, então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, nosso Deus é amor. 1 João 4,8. Portanto, nós devemos ser também, manifestar o nosso amor para com aqueles que precisam de Deus. Vou repetir. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E estou-me a lembrar a palavra do Senhor, o Pai Nosso, que diz que Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. É assim que nós devemos também fazer.
Aleluia. Eh, e então vou ler ainda um bocadinho mais. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Está em Mateus 18, 29 a 35. Aleluia, glória